Você sabe o que significa o peso de responder a um processo criminal? Você já parou para pensar no que pode representar essa culpa, uma investigação, algo que pode vir a travar a sua vida por longos anos? Eu imagino que sim. E se eu disser aqui para você que é possível, em muitos casos, celebrar um acordo de paz que livra você da culpa, do desgaste que é responder um processo criminal e ainda te deixa sem antecedentes criminais? Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Sejam novamente muito bem-vindos ao canal Penal Explicado. Meu nome é Erigon Ramos, sou advogado criminalista, especialista em processos criminais de alta complexidade, e no assunto do vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acordo criminal, o acordo que vai livrar você, o seu nome, de estar respondendo a um processo criminal. Para começar, então, o assunto do vídeo de hoje, vamos falar sobre essa negociação. Para quem não sabe, o acordo ele é negociado entre você, que é réu, que responde na condição de acusado, e o Ministério Público. O Ministério Público, para quem não sabe, é a figura que faz a acusação no processo criminal e o juiz o seu julgamento. Então, para exemplificar de uma forma um pouquinho mais clara, suponhamos que você é funcionário de uma empresa e que durante um tempo você esteve desviando dinheiro da empresa de uma forma proibida pela lei, seja por furto, por estelionato, por apropriação indébita, o crime que seja. E ele foi descoberto e o patrão da empresa estaria fazendo uma acusação contra você. Fez o registro na delegacia e foi prosseguindo até virar o seu processo criminal. Depois que o delegado termina a parte dele na delegacia, começa então o processo, que é aquele que vai no fórum. E quem faz essa acusação é o Ministério Público, que significa no direito o órgão titular das acusações penais. Então, quando vai ser celebrado esse acordo de não persecução penal, não é um acordo celebrado entre a vítima, tipo o dono da empresa, e a pessoa que fez aquele desvio do valor na empresa. Não. A vítima, no caso, ela é substituída pelo Ministério Público, que para nós no direito significa o titular, aquele que vai promover a acusação contra aquele cidadão que é acusado em um processo criminal. Então, superado essa parte, vamos passar aqui para vocês o primeiro entendimento necessário. Para que vocês entendam, então, o acordo ele só pode ser celebrado naqueles crimes que tenham pena mínima inferior a 4 anos. Ou seja, nós não estamos falando de nenhum crime que tenha sido cometido com violência, com grave ameaça ou nos ambientes domésticos familiares. O marido contra a esposa, o filho contra a mãe, contra a irmã, que seja. Nessa parte do ambiente doméstico e familiar, é previsto na própria lei do acordo de não persecução penal que é proibido o cabimento para estes casos. Então, agora avançamos aqui para o nosso segundo requisito. Quando é possível fazer a transação penal, que é um acordo mais voltado para crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que estão tramitando no juizado criminal especial, tipo uma injúria, tipo um crime de ameaça, em que uma pessoa apenas ameaçou a outra, tipo um crime de perseguição, que a pessoa dizia que ia fazer algo de ruim com a outra, ficou perguntando para pessoas próximas a ela. Nesses casos, cabe o que se chama de transação penal,
que é um acordo que é feito no juizado criminal especial, sem ser a figura do juiz, daquela autoridade que fica no fórum, por exemplo, em que a pessoa geralmente ou presta um serviço comunitário ou paga uma multa para o Estado. Então, nos casos em que for melhor realizar essa transação penal para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, não se aplicará o acordo de não persecução penal, mesmo também sendo possível essa possibilidade em muitos casos semelhantes. Falando agora então sobre como funciona a negociação deste acordo de não persecução penal. A negociação deste acordo, ela é feita pelo réu, que é aquele acusado no processo criminal, conforme disse, em conjunto com o Ministério Público, que é o órgão da acusação. Para vocês saberem, que fique bem claro que a maioria dessas negociações são feitas logo depois que o delegado fez a parte dele, que é terminar lá na delegacia. Aí chegou para o Ministério Público, antes dele oferecer a denúncia, que é o que vira todo o processo criminal, ele chama as partes para fazer um acordo, nos casos em que é cabível. E aí que começa essa negociação desse acordo criminal. E como que é feita essa negociação desse acordo criminal? Com base naquilo que foi obtido, por exemplo, durante o período que a outra parte trabalhava na empresa, ela subtraiu, ela tirou para ela alguma parte de dinheiro, ou então que seja algum objeto da empresa, alguma coisa que seja de valor considerável. Durante esse tempo, esse valor ele tem um preço. E esse preço vai estar presente em meio a essa negociação. Quando é várias transações bancárias, faz-se um conjunto de todas essas transações bancárias para se fazer toda uma apuração desses valores. E aí a gente chega, então, em um denominador comum. No caso, aquela pessoa que está sendo acusada de responder o processo criminal, caso haja essa possibilidade dela fazer um pagamento, ela vai ter que fazer esse pagamento. Doutor, em quantas parcelas ela vai ter que fazer esse pagamento? Isso vai variar conforme a possibilidade que essa parte, essa pessoa tem para poder fazer esse pagamento. Mas o Ministério Público é obrigado a aceitar o valor proposto? Não é obrigado. Assim como também a outra parte, o acusado, não é obrigado a se sujeitar a tudo que o Ministério Público impuser neste acordo. E por isso é muito importante que ele seja celebrado sempre em conjunto com um advogado de defesa para poder avaliar os riscos e possibilidades para poder celebrar este acordo de paz. Então, como funciona por essa parte. Outra coisa que pode ser negociada nesse acordo: prestação de serviço comunitário no lugar de uma multa. A parte não tem condições de poder pagar aquilo que ela subtraiu. O Ministério Público conferindo os valores, às vezes entendendo que estão baixos demais, aceita que ela preste um serviço comunitário para algum ambiente que necessita dessa prestação do serviço comunitário. Então vai ser substituído. Então vai funcionar desta seguinte maneira essa negociação desse acordo aí da celebração de paz. Então vamos falar agora sobre as possibilidades dos crimes em que esse acordo será possível. Por exemplo, nos crimes de menor potencial ofensivo, que são sujeitos ao juizado criminal especial, é quase sempre melhor para a parte que venha a celebrar aí a transação penal, que é um outro tipo de acordo em que a pessoa não pode cometer nenhum crime durante o período em que ela aceitou esse acordo e pagar aquela multa de geralmente um salário mínimo para o Estado.
Agora, no acordo de não persecução penal, ele geralmente é para crimes mais graves, mas repetindo, aqueles que não têm violência ou grave ameaça e que não estão no ambiente de violência doméstica e familiar. E quais crimes é possível celebrar este acordo, doutor? Esse acordo ele é possível celebrar em furto qualificado. Por exemplo, você tinha a confiança do seu patrão e você subtraiu dele alguma coisa pertencente à empresa. Pelo fato de você ter a confiança dele, é algo que qualifica este crime, algo que sobe para além da pena mínima do furto. É possível o acordo de não persecução penal. É possível o acordo de não persecução penal nos crimes de estelionato. A pessoa, por exemplo, no caso, ela enganava algum cliente da empresa que ia lá fazer o pagamento, passando para o cliente o dinheiro para uma conta que ele acreditava ser a conta da empresa, sendo enganado por funcionário da empresa. Como que isso funciona? Nesses casos, será possível fazer a celebração desse acordo de não persecução penal. É possível também no crime de receptação. A pessoa que comprou um produto para ela que era produto de um crime, por exemplo, de contrabando, por exemplo, sem que a pessoa soubesse, ela comprou uma mercadoria ilícita. Vai ser possível ela celebrar esse acordo de não persecução penal. Vai ser possível ela celebrar também em crimes como lavagem de dinheiro, em crimes ambientais, por exemplo, aqueles que a empresa joga resíduos em lugares inapropriados. A depender do dano ambiental, da espécie do dano e da pena cabível ao crime a ser avaliado na espécie, também é possível fazer a celebração aí deste acordo criminal, que também é possível em diversos crimes financeiros, porque estes crimes financeiros não contêm, na maioria deles, esse requisito de ter sido cometido com violência e grave ameaça. Como avaliar se esse acordo é realmente o melhor para mim? Como que eu faço para mim ter uma avaliação se o melhor caminho é eu realmente estar fazendo este acordo? Olha, eu diria para vocês o seguinte, na minha experiência como advogado criminalista, um bom advogado criminalista, quando recebe um caso desses, ele faz o que nós chamamos de relatório de investigação defensiva, em que se faz toda uma análise do processo, em que se faz uma anotação de todos esses valores que foram apurados, a forma como o Ministério Público apurou esses valores, tendo em conta também conversas pessoais com o próprio cliente que está respondendo a acusação. A gente pode ter acesso às contas do nosso cliente, o que foi que ele andou fazendo durante esse tempo, e aí a gente faz um planejamento defensivo por meio de um relatório com todos esses dados para que a melhor decisão possível para essa pessoa seja tomada, avaliando sempre também as condições de ganho que essa pessoa tem para poder efetuar o pagamento desse acordo. É assim que se faz uma boa avaliação para saber se o prosseguimento deste acordo é ou não a melhor escolha para um cliente, por assim dizer. Então, conclusão, você percebe como ele pode ser bom e como ele pode não ser? A pessoa, neste caso, ela evita responder um processo criminal como um dos melhores benefícios, porque antes do processo seguir para a denúncia e fazer a audiência nesses casos em que é feito o acordo, ela é evitada. Faz uma audiência só para ver se as partes estão de acordo perante o juiz desse caso. E lá é feito apenas a verificação das possibilidades reais desse acordo. Se o juiz estiver de acordo, entendendo que pode ser feito, o acordo então será feito. Então, se você responde ou vai
ou tem possibilidade de vir a responder esse processo, procure aí um advogado de sua confiança para uma melhor orientação. Se você gostou desse nosso vídeo, se você sente que ele fez uma diferença aí para você que está assistindo, não se esqueça de deixar aí o seu like, ele é muito importante para nós. Se inscreva aí, aperte aí no nosso sininho para você se inscrever no nosso canal, para você não perder nenhum assunto sempre que a gente fizer um vídeo novo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente faz questão de tirar todas as suas dúvidas sobre a realização aí deste acordo de não persecução penal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.